E aí, galera, beleza? Eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um tema de geometria que é muito importante e muito famoso. Não só para a geometria plana, mas também para os seus estudos de geometria espacial. Como a gente bem sabe, a geometria teve seu pontapé lá atrás com Euclides, por volta do ano 3000 a.C. Foi ele que sistematizou a geometria como a gente conhece hoje. Só que vários nomes foram sendo conhecidos, foram sendo apresentados para a gente, e um deles a gente conheceu e ele viveu por volta do século VI a.C., Pitágoras. Pitágoras fundou na Grécia uma escola, a escola pitagórica, na qual ele e seus discípulos desenvolviam vários teoremas, várias fórmulas, vários pensamentos que ajudaram muito o desenvolvimento da matemática. Segundo boatos, a principal descoberta de Pitágoras não foi do Pitágoras, e sim dos discípulos dele. Mas como era um combinado entre eles, tudo aquilo que era produzido na escola recebia o nome de Pitágoras. E assim surge o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele se refere a um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo, Brunão? Boa pergunta, meu nobre. O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. E no triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente vai chamar de hipotenusa. E os outros dois lados, a gente vai chamar de catetos. Lembrando que a hipotenusa sempre tem que ser o maior lado de um triângulo retângulo. Qual é o enunciado do Teorema de Pitágoras? O que eles chegaram à conclusão naquele momento? Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Guarde isso no fundo do seu coração. Então, ele percebeu que em todo triângulo retângulo, quando eu tenho aqui a medida da hipotenusa e os catetos, eu sei que essa medida ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Existem alguns tipos de triângulo retângulo que são especiais, que são chamados de triângulos pitagóricos. Esses triângulos pitagóricos são aqueles em que os três lados vão ser dados por números inteiros. E dentre eles, o mais famoso, você já deve ter ouvido falar, é o triângulo 3, 4, 5. Vai ser a nossa joia. Porque sempre que ele aparecer, vai facilitar nossas contas. A gente vai ver isso mais pra frente, quando a gente estiver resolvendo uma questão. Beleza? O Teorema de Pitágoras foi muito importante, não só para toda a humanidade, para a história do Pitágoras, mas também ele causou uma grande quebra, uma grande ruptura no pensamento de Pitágoras, porque foi através dele que os pitagóricos perceberam que existiam números não só racionais. Daí surge a ideia de número irracional. Para os pitagóricos, a matemática, o mundo, tudo que havia na natureza era representado através de números. Daí vem a frase famosa, tudo é número. Então, através do Teorema de Pitágoras, eles descobriram e encontraram valores que não eram representados de maneira mensurável, ou seja, era necessário criar um novo conjunto, o conjunto dos números irracionais. Daí a grande crise na escola pitagórica. Agora eu trouxe para vocês uma questão do Enem 2006, que envolvia o Teorema de Pitágoras, que dizia o seguinte: na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Então, gente, muitas vezes, vocês vão ver isso em prova e também em concurso, vocês vão perceber que muitas vezes o triângulo retângulo não aparece de maneira explícita. Ele não aparece assim, de cara para você. Então a gente tem que observar dentro da figura aonde aparece o triângulo retângulo. E se o triângulo for retângulo, meu irmão, o que eu posso fazer? Utilizar o Teorema de Pitágoras, ou Pita para os mais íntimos. E se o triângulo é retângulo, vale Pitágoras. Se vale Pitágoras, eu posso concluir que o triângulo é retângulo. Isso aqui é uma recíproca. O aluno mais atento percebeu que nessa figura, ele quer determinar o tamanho todo do corrimão. A gente sabe que esse pedacinho vale 30 e esse pedacinho vale 30. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular a medida desse pedacinho do corrimão. Então, eu vou perceber que existe um triângulo retângulo aqui, né? Eu vou fechar esses caras aqui, vão ser os nossos catetos, e vou formar um ângulo de 90 graus. Esse cateto vai ter 90 centímetros e esse outro cateto vai ser dado por 5 vezes o tamanho de cada degrau, que é 24 centímetros. Então, a gente vai ter 24 vezes 5, esse cateto vai ter 120 centímetros.
E aí a gente vai calcular o Teorema de Pitágoras aqui para achar esse corrimão, que eu vou chamar de x. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Então, vamos lá. X ao quadrado é igual a 8.100 mais 14.400. X ao quadrado é 22.500. Tirando a raiz quadrada disso, eu sei que x é igual a mais ou menos a raiz de 22.500. Mas como a gente está tratando de geometria, vamos usar só o valor positivo, que vai ser 150. Agora repara, a unidade de medida aqui é centímetro. E as opções da questão estão em metros. Então, para a gente calcular o total, a gente vai somar tudo e depois passar para metro. A gente vai ter 30 centímetros, mais 150 centímetros, mais 30 centímetros, que vai dar 210 centímetros. E passando para metro, vai dar 2,1 metros, que é, na opção do Enem, a letra B. Mete um xão aí, meu nobre. Agora eu vou mostrar para vocês como se resolve essa questão usando uma bruxariazinha. Ou seja, nós vamos usar aquela joia que eu falei para você do triângulo 3, 4, 5. Vem comigo. Se a gente pegar um triângulo original, 3, 4, 5, de catetos 3 e 4, hipotenusa 5, a gente vai perceber que esse triângulo que foi formado aqui na figura, ele tem medidas proporcionais a 3, 4 e 5. Vai pegar esse triângulo aqui da figura, que tem catetos 90, 120 e a hipotenusa eu não sei. Bom, daqui pra cá eu percebi que eu tive uma multiplicação de 30. Desse cateto pra cá eu multipliquei 30. Desse cateto pra esse aqui eu também multipliquei por 30. Então, obviamente, a minha hipotenusa, para ser mantida a proporcionalidade, vai ser multiplicada por 30 também. Então, quem vai ser o valor de x? 30 vezes 5, x igual a 150. Olha que barato, galera. Olha o tempo que a gente perdeu para fazer a questão usando o nosso triângulo 3, 4, 5. Muito mais tranquilo, muito mais prático, né? Aí a gente vai ter a medida que faltava do corrimão, que somando com os 30, 30 de cima, 30 de baixo, vai dar 210, que é 2,1 metros, que é a resposta à letra D. E aí, galera, beleza? Espero que vocês tenham entendido o Teorema de Pitágoras. Isso aí tem que ficar guardado no coração de vocês, na mente de vocês, porque vai cair nos concursos e nas provas de vocês na escola, do 9º ano em diante. Não tem jeito, você precisa aprender isso. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Se ajudou, já aproveita para deixar o joinha. Deixa aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Compartilha esse vídeo com geral. Se você não está inscrito, aproveita para se inscrever. Obrigado pela audiência e valeu!